Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da saúde mental extrema e nós ajudamos pessoas que querem se livrar, se libertar das compulsões. Conforme combinado, estamos aqui para encerrar a semana. Chegou a sexta-feira, vou mudar o tempo. Cara, aqui a live de hoje. Tivemos bastante trabalho, né? Desde segunda-feira, falamos de diversos assuntos. Voltamos aí ao nosso quadro da codependência no divã nas quartas-feiras, foi muito bom o resultado. Eu queria agradecer as pessoas que estão compartilhando aí o nosso trabalho. E hoje eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive com um paciente sobre esse tema que a gente vem falando aí, né? Que esse trabalho de reinserção social, familiar e profissional, a gente tem que exercitar algumas funções que saem um pouco da psicologia, né? Então tem o trabalho de psicólogo, né, que orienta a questão das compulsões, mas no processo de reinserção a gente precisa organizar, né, esse esse retorno desse sujeito à sociedade. E muitos deles estão com uma vida bagunçada. E aí a gente tem que começar a resolver os problemas, começar a organizar, né, a vida desse sujeito. Então, tem dia que a gente trabalha como economista, tem dia que a gente trabalha dá uma assessoria no direito, outro dia na gestão e assim por diante, né? Tem que saber um pouco de tudo isso, né? Lógico que eu não tenho a formação nem em economia, nem em direito, né? Mas com a questão da gestão, eu trabalhei aí uma boa parte da minha vida. Então, a queixa desse paciente era que o que estava incomodando ele hoje, ele retomou, era a dificuldade de ter o controle das finanças, né? Então, estava gastando muito no cartão de crédito e não sabia onde que estava indo o dinheiro, chegava no final do mês, pagava todas as contas e não sobrava nada, isso estava incomodando ele e a relação com a esposa. E daí nós estávamos olhando para isso e eu estava explicando para ele o método, a técnica, né, que a gente tem, que a gente ensina esse processo, tem os cursos, né, que a gente o método e a técnica, para ele começar a organizar as finanças dele. Então, o primeiro exercício que a gente faz é colocar no papel, a gente olhar para esse problema. Então, eu falei para ele colocar no papel e ver quanto que ele gasta, quanto gasta com o carro, na despesa de casa, com o filho, na escola, quanto que a esposa gasta, ele colocou tudo lá no papel. Nesse primeiro exercício, primeiro tem uma resistência, né? Eles têm dificuldade de sentar lá o casal e colocar no papel, mas conseguiram colocar. E aí perceberam algumas coisas. E quando a gente começa a fazer esse exercício de colocar no papel as despesas para entender aonde que vai o dinheiro, o que gasta e aquilo que ganha, a gente começa a construir, trazer dados, né? E aí a gente começa a trabalhar com os números. E, e eles não têm essa disciplina, cuidar das coisas, de anotar, de colocar no papel. Então, vai chegando o dia de pagar as contas, vai pagando e quando vê, acaba o dinheiro e algumas ficaram por pagar e às vezes não sobra nada. E com esse exercício, eles começaram a ver, né? Já é o segundo mês que ele está fazendo isso.
E aí eu falei para ele, digo, ó, o que a gente precisa agora é de dados, a gente precisa coletar evidências para entender qual que é a dificuldade. E aí a gente começou a trabalhar uma questão importante, que quando a gente trabalha com regra, norma e disciplina, que a gente começa a organizar, nós estamos tentando organizar uma parte da vida dele, que é a parte financeira, aí está colocando no papel. Aí eu perguntei para ele se ele tinha separado lá uma pasta onde que ele colocava os boletos que ele pagava, aquilo que estava por pagar, como que ele armazenava isso, qual que era a evidência, como que estava essas questões. E ele falou que não tinha nada disso. Pagava, boleto, pagou, não precisa guardar, põe no lixo. Aí eu falei para ele que tinha que organizar, colocar numa pasta as contas pagas e as contas a pagar e guardar isso, né? Por lei, a gente tem que fazer isso durante 2 anos, a gente guardar os boletos que a gente paga lá. É uma questão que, um protocolo, né, que a gente tem nas empresas, muitas contas, até 5 anos a gente tem que guardar lá o boleto, a fim do imposto de renda, várias questões aí. Mas ele não sabe o básico, né? Então tem que explicar para ele. E aí eu expliquei para ele que tendo essas evidências, esses dados, por exemplo, se eu pegar aqui a minha pasta de contas pagas, eu vou pegar ali os últimos 6 meses, o que eu gastei de água, de luz, de gás e todas essas questões. E aí, em cima desses números, eu vou poder fazer uma média. Então, eu pego a média de 3 meses, a média de 6 meses, eu tenho uma média. E aí, por exemplo, hoje a gente está em agosto, eu vou saber uma média de quanto que eu vou gastar em dezembro. Então eu já sei, eu consigo antecipar algumas coisas se eu tiver dados, se eu tiver evidências. Percebe? Agora, se a pessoa não tem dados e evidências, ela não vai conseguir. A Cristina está aqui com a nossa pasta. Então, eu tenho uma pasta aqui de 31 dias, onde a gente guarda aqui as nossas contas, é fácil de armazenar. E aí a gente tem um certo controle. E aí eu estava explicando para ele como que faz isso, né? E por que fazer isso. Daí ele entendeu. Ele pegar a fatura lá do cartão de crédito e ver as contas que ele tem parcelada, ele consegue identificar quanto que ele já tem de gasto para a fatura do mês que vem. E tudo que ele gastar a mais tem que somar com aquilo. Então, quer dizer, são cálculos simples, mas que ele não tem habilidade. Falta essa habilidade, falta esse conhecimento. Então, agora ele entendeu como que é e por que que é, fica muito mais fácil dele criar essa disciplina e anotar, né? Porque nós queremos organizar a vida financeira dele, as finanças dele até dezembro, para em janeiro ele já saber quanto que ele vai gastar no final do ano, porque ele sabe quanto que ele vai ganhar durante o ano. Então eles têm que saber, né? Sei lá, se ele e a mulher eles ganham 6.000 reais por mês, ele vai poder gastar no máximo 200 reais por dia. Se ele gastar mais de 200 reais, quando chegar no final do mês, ele não vai ter dinheiro para pagar. Então, são cálculos, quando a gente coloca no papel, a gente vai trabalhar com um número, com as evidências que nós temos ali. Então, no primeiro momento, para a gente administrar e tentar encontrar uma solução, nós temos que fazer um diagnóstico, encontrar esses dados, essas evidências que vão ser fundamentais. Temos tudo isso, e daí ele disse: Ah, não, agora eu entendi, aí agora a gente vai solucionar esse problema. E daí ele perguntou para mim: Ah, mas agora eu já entendi, agora eu consigo me organizar. Você acha que eu preciso continuar ainda no projeto? Preciso continuar ainda com o tratamento?
Eu disse, não, agora que você deve continuar, porque agora você já sabe, né, qual o tamanho do problema que você tem. Só que agora a gente vai começar a olhar a causa desse problema, da onde que vem essa dificuldade. Vamos fazer uma análise rasa aqui. Então, você chegou aqui com a queixa que as suas finanças estavam desorganizadas, certo? Eu disse, nossa, desorganizada é pouco, está muito desorganizado. Então, só que não é só isso. E aí, quem está ajudando ele para solucionar esse problema, que emprestou uma grana para ele, foi a avó dele. Digo, olha, então, não é só a sua vida financeira que está desorganizada, toda a sua vida está desorganizada. Pega lá a sua avó, por exemplo, que ela é organizada financeiramente. Ela ganha lá a aposentadoria dela, e é uma merreca que ela ganha, e ela ainda emprestou dinheiro para você sair do vermelho no cartão de crédito, certo? Certo. Então dá uma olhada como ela organiza as contas dela e mais, dá uma olhada como que é a organização na casa dela, na geladeira dela. Dá uma olhada na casa, porque se você tem a sua vida financeira desorganizada, não é só ela. Sua casa está desorganizada, as coisas estão bagunçadas. Porque aonde que começa a bagunça? Ela começa aqui dentro, uma bagunça mental, uma confusão mental, e essa confusão mental, se você não tratar, ela vai para fora, ela vai para os seus papéis sociais. Aí ele começou a se assustar, então eu vou ter que ficar aqui mais tempo que eu imaginei. Digo, então, é o que a gente tem que fazer. Agora vamos fazer uma análise mais profunda. E nós temos que entender da onde que vem, qual que é a causa dessa desordem financeira que a gente está olhando. A causa dessa desordem financeira é a compulsão. Então você tem a compulsão por álcool, por droga. Essa compulsão acabou migrando para outras coisas, para as compras, para a comida, para o consumo. E daí apareceu o sintoma aqui nesse lado financeiro. Mas só que da onde que vem? Dessa compulsão. Então ele tem dificuldade de lidar com o dinheiro e a esposa dele também. Então os dois são compulsivos por compras. Dois. Então a gente tem que arrumar essa questão financeira, mas também trabalhar a causa lá que é a compulsão, que ele não tinha olhado. Então, às vezes as pessoas elas vêm, como aquele exemplo que eu dei da febre da criança. Se eu der um analgésico para baixar a febre vai embora, mas ela vai voltar. E se eu não ensinar ele a controlar a compulsão, ele vai voltar a ter problema com o cartão de crédito, com as dívidas. Então, o problema financeiro a gente não resolve com dinheiro. Olha aqui para mim. Problema financeiro a gente não resolve com dinheiro por conta disso. Ele pode deixar, ele arruma, sei lá, ele deve 10 mil reais, ele arruma 10 mil, fica zerado. Só que se ele não fizer esse trabalho, essa análise mais profunda, daqui 3 meses ele está devendo 15 mil reais de novo. E aí, e a vida dele já vem assim de anos. Então não é por conta da compulsão de álcool e de droga. Às vezes muito dessas questões ficam na conta do álcool e da droga. E não, é uma questão que já tem uma outra compulsão junto. Daí, quando você usa uma substância, só potencializa, só amplifica o problema. E quando a gente olha para isso, a gente acaba entendendo um pouco, né, dessa proposta. Então entrou por aqui a dona Clarice Almeida.
aproveitar e agradecer, né? Hoje é o dia do psicólogo, várias pessoas, a dona Clarice aqui mandou, a Ângela, o Eduardo Matos, meus amigos todos mandaram parabéns aí pela data. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela lembrança. A Ângela Menezes também está por aqui. Eduardo Matos, a Cristina, meu amigo Paulo Sérgio. Elani também mandou um texto lá muito bonito. Stella Lima, a Miralda, muito bom. O José Claudio Miro e a Cristina Cogini. Também fez uma homenagem lá para mim, muito bonito. É muito legal, né? A gente se sente bem de ser lembrado, né? Dia da profissão que a gente escolheu para fazer. Bom, esse reconhecimento da galera. Então, aproveito aqui e agradeço todo mundo, né? Mas eu já agradeci lá um por um. Muito obrigado pela lembrança. Então é isso. E aí a gente começou a fazer essa análise, porque às vezes isso acontece muito, né? Faz muito tempo que eu faço esse trabalho. Então, às vezes a pessoa ela não recai lá na substância, não volta a usar a droga, mas ela acaba bagunçando a vida dela sem a droga, por conta da compulsão pelas compras, a compulsão pelo jogo. Então a gente faz esse exercício para a pessoa entender, porque se a vida dela financeira fica muito bagunçada por um tempo, essa bagunça financeira faz ele voltar ao uso. E muitos fazem isso. A gente acaba identificando por conta da experiência com o tempo de trabalho. Então eles vão, termina o tratamento, sai, não faz o processo de reinserção, não dá continuidade, daí se complica lá nas dívidas, daí não consegue dar a volta, daí volta a usar, vai ser internado de novo, fica lá 6 meses, daí a esposa, o pai, a mãe vão lá, organizam a vida, paga todas as contas, entende? Às vezes é uma fuga, às vezes é uma fuga. Que a maioria das pessoas que vão buscar internação, elas estão complicadas. Elas têm complicação financeira, algumas têm complicação com a justiça, e aí vai. E a carteira presa, e a pensão que não pagou, e o BO que tem para responder, e o carro batido, e a carta que está presa. E aí, se ele sai de lá e está tudo resolvido, ele não aprende, ele não sabe como que foi. Né? E se alguém resolveu, tem que explicar para ele o passo a passo. Daí esse trabalho eu sei fazer muito bem. Entendeu como é complexo? Porque a compulsão ela vai migrando e se eu não tiver esse olhar clínico, eu não consigo entender por que que ele parou de usar e a vida dele ainda continua bagunçada. E não é só parar de usar droga. Nosso trabalho é para organizar a vida dessa pessoa, para ele ter qualidade de vida, para não voltar a usar. E aí a gente tem que olhar para todos os papéis que esse sujeito exerce lá nesse programa de reinserção social, familiar e profissional. Nós vamos olhar para isso. Porque às vezes ele está tentando levar uma vida que ele não tem condições de manter. Muito comum acontecer. Ele ganha lá, o casal ganha R$ 6.000 por mês e ele quer ter uma vida de classe média onde se gasta R$ 12.000 por mês, por exemplo. Quando ele coloca as dívidas fixas lá no papel, ele vai perceber isso. Geralmente, quando a gente faz esse exercício e separa as dívidas, o que que eu gasto em casa, o que que eu gasto com meu filho,
que eu gasto comigo, o que que a minha esposa gasta. E daí tem o carro. O carro vai 30, 40% do que a gente ganha. E a gente só vai ver se colocar no papel. Se você colocar direitinho, vai perceber que tem muita gente que não faz isso. E aí fica naquela vida que vive só, trabalha só para pagar boleto. E isso não é vida. Não é vida isso. Então eu tenho que adequar a minha vida. Eu tenho que ter um planejamento para sair desse lugar, para evoluir. Então eu tenho que buscar um salário melhor. Para ter um salário melhor, eu vou ter que me qualificar. Para me qualificar vai levar um tempo, então eu consigo planejar isso. E é essa a dificuldade. Não sabe planejar. Não sabe nem quanto que vai vir a conta do cartão de crédito dele no mês que vem. Que não tem anotado o que gastou. Não sabe aonde gastou. Então, para quem não sabe lidar com o dinheiro, cartão de crédito é uma arma engatilhada. Você dá um cartão de crédito para uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, é a mesma coisa de você dar um carro para quem não sabe dirigir. Na melhor das hipóteses, ele vai bater o carro. O mínimo que vai acontecer é avariar o carro. Então, se você tem dificuldade, eu aconselho você. Tem um negócio lá que a gente chama lá no sul de tesoura. Pega uma tesoura e corta. Geralmente, quando eu falo isso, então você pega uma tesoura, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma tesoura e cortar o seu cartão de crédito. Aí a pessoa regala o olho e diz: Não, mas é o cartão de crédito que está me ajudando. Aí já aparece sintoma. Ah, por isso que você está assim. Porque a visão que ela tem é que o cartão de crédito é uma saída. E não é. Não é real isso. Cartão de crédito não é saída para ninguém, não. Não, mas que eu pago as contas, daí não sobra dinheiro, e daí como que eu vou comprar as coisas? Não sei, te vira. Te vira, você tem que arrumar um outro jeito, porque esse jeito não está dando certo. Você vai continuar com ele? Olha aí, ó. Dá uma olhada aí no resultado. Aí fiz uma analogia, digo, ó, vamos fazer o seguinte. Então, eu pego, te dou 20 litros de água e digo para vocês, ó, você tem 20 litros de água. Esses 20 litros têm que durar uma semana. Então, não sei, você faz a conta aí e vê quanto que você vai poder gastar por dia de água. Quantos copos você vai poder tomar de água por dia? Porque é só isso aí que tem. Acabou a água, você vai ficar com sede. É assim que resolve o problema. Você tem que se virar com aquele que tem. Ah, mas daí não dá. Digo, não sei, te vira. Porque é esse o remédio. Porque se ele continuar com o cartão, não vai adiantar. Todo esse projeto, todo esse esforço. É o cara que quer parar de beber bebendo. O cara que quer parar de fumar fumando. É o cara que quer parar de mentir mentindo. Daí não dá. Quer parar suave, sem sacrifício, sem dor. Não dá, não tem. Esse problema a gente não consegue resolver. Vai doer. Na melhor das hipóteses, vai arder muito. Não tem outro jeito. Porque as pessoas chegam lá reclamando, que não sei o quê, mas quando você dá uma solução, eles não querem dificuldade, eles querem a coisa fácil. Ele queria que eu resolvesse o problema dele em 2 meses e pronto, ele não precisava mais nem fazer o acompanhamento, fazer terapia.
Como que em 2 meses eu vou resolver um problema que ele levou uma vida inteira? Ele vai ter que aprender, vai ter que. Aí expliquei para ele, digo, é assim que funciona. Você que... Quando você era criança, que você não era alfabetizado, você queria aprender a escrever as palavras. Mas qual que foi o método? Você foi para a escola, primeiro eles te ensinaram as letras. A, B, C, o alfabeto. Depois você começou a montar as letras, aí saiu uma palavra, de uma sílaba, de 2 sílabas. E daí depois você aprendeu a escrever uma frase. Daí depois você aprendeu a conjugar o verbo. E daí depois você sabia escrever alguma coisa, produzir um texto. Mas as pessoas chegam lá sem saber ler e escrever e querem aprender. Não, tem um processo. No primeiro momento, nós vamos só colher as evidências, fazer uma análise, um diagnóstico, e ele já acha que está pronto. Não, agora tem que tratar. Sabemos aonde que está o problema, qual que é a raiz do problema, a causa. Vamos trabalhar, vamos resolver aqui e já trabalhando ali a causa e vai levar um tempo. Leva um tempo. Mas a gente não quer, a gente quer as coisas rápidos. A gente, isso acontece muito com o obsessivo compulsivo. Esse paciente que tem a compulsão, ele chega lá na clínica para fazer o trabalho, o tratamento, ele lê 2 páginas do livro, dos 12 passos, e ele já diz, ó, já aprendi, já sei tudo, é só aceitar e renunciar a lugares e pessoas. Aí ele pega a Bíblia, lê umas 3 páginas, aí, já entendi, entendi. É muito raso, muito artificial, e a gente tem que mergulhar, tem que ir fundo para você resolver o seu problema. Você precisa ter alguém ali que saiba mergulhar fundo. Porque para ir no fundo você precisa ter fôlego, você precisa ter força e você precisa ter foco. Escreve aí: foco, fôlego e força. Se você tiver foco e não tiver força, você não vai longe. Se você tiver foco e força e não tiver fôlego, você que vai cansar logo. Então tem que ter foco, tem que ter força e tem que ter fôlego. Porque a pérola está lá no fundo. A pérola não dá no raso. Você quer mudar a sua vida? Você tem que mergulhar. Você tem que aprender a mergulhar. Tem que testar. Você tem que treinar. E não é na primeira que você vai achar. Ir lá. Para resolver o problema. Para o problema não voltar. Agora, se você quer resolver, eu resolvo em 5 minutos. 5 minutos que eu levo para resolver. Mas o problema é que essa doença, ela tem a recidiva, é uma doença recidivante, é uma doença crônica, ela volta, tem recaída, vai ter a recidiva. Por isso que ela precisa de manutenção, por isso que eu preciso de continuidade. Eu não posso interromper a curva da aprendizagem, porque como que resolve um problema de dinheiro? É aprendendo, é com conhecimento. Como que se resolve uma questão financeira? Com um método e uma técnica. Você fez, deu certo, começa a repetir. Como que o nosso cérebro aprende? Repetição, imersão e modelagem. Ah, você quer organizar a sua vida? Está aí embaixo do seu nariz. Vai lá e olha na casa da sua avó lá. Vai olhar na casa do seu pai e da sua mãe. Olha lá na casa do seu irmão. Olha lá na casa daquele que está dando certo para ver se é bagunçado o negócio. Não é. Agora, se a minha vida financeira está bagunçada, você olhar, vai lá na casa da pessoa para você ver como é que é.
Abre o guarda-roupa dela para ver como é que é. Entra no carro dela para ver como é que é. Olha pro sapato dela para ver como é que é. Dá para ver. Não precisa ser especialista, tá ligado? Dá para ver. Aí depois dessa explicação, ele olhou para mim e disse: "É, doutor, tá uma bagunça mesmo." Digo: "Então vamos arrumar isso aí. Ó, dá essa manguinha aí, ó, e vamos para cima." Agora vai ficar de mimimi, reclamando, pedindo ajudinha para mamãe, para papai, para vovó, para resolver um BO que foi você que fez. Você tem que aprender. Vamos crescer, malandro. É, vou começar a levar a sério isso aqui. Então, moleque lá para criar. Um filho lá de 4 anos que está assistindo isso aí. É, outro dia eu fui lá e pedi lá um Kinder Ovo de R$ 16. Digo, sim, daí você dá. Tá ensinando ele. Então você é compulsivo por compra, sua mulher é compulsiva por compra. Como que vai ser o seu filho? A criança aprende com um exemplo. Ele vê você pegar todas as coisas lá e não, você não troca uma ideia com ele, não diz que está caro, que está barato, só vai pegando. Ele diz para mim, é isso aí. Meu pai, se ele vai comprar um negócio lá, ele vai em 3, 4 lugares para ver o preço. Às vezes é 20 centavos, R$ 1, ele dá a volta no quarteirão. Ah, eu não perco tempo, porque às vezes sai mais caro. Digo, então, R$ 1 aqui, outro real ali, dá 300 no final. Aí você reclama que paga todas as contas e fica sem nem R$ 1 no bolso. Mas o seu pai fica com 300, entendeu? A sua avó fica lá com 300. Daí você que não quer economizar, vai ter que pedir para ela se você. Isso é bíblico, está escrito lá na Bíblia, né? Se você não administra o pouco, vai ter. A Ângela está falando aqui, parabéns, para acolher as suas próprias vontades. Deus continua. Amém, minha amiga. O Eduardo está falando aqui, planejar, saber organizar a própria pessoa. Aí, porque essa bagunça, ela começa aqui, ó. Então, o mais difícil é organizar a parte de dentro, intrinsecamente. Então, vai organizando a parte de fora, que daí pelo menos você já está num ambiente mais organizado. Agora, se a minha vida não está legal, eu vou bagunçando tudo. É só você fazer um exercício. Você bagunça aí o seu horário e você tem que sair atrasado. Você já vai bagunçar tudo a sua mesa, você vai jogar as coisas, vai deixar. Quando você chega, o ambiente já vai estar assim. Agora você já chegou atrasado, já teve um dia difícil, daí você já joga um negócio lá. Mas por quê? Começou na desordem do horário. Você se atrasou, dormiu demais, ou foi dormir mais tarde. Se a gente olhar as evidências, nós vamos ver aonde que foi o erro. Mas as pessoas não querem olhar para as evidências. Eles falam do passado assim, ah, o passado tem que ficar para lá. Não. O Dr. Freud fala o seguinte: se você
não olhar para o seu passado e não aprender com ele, você está condenado a repeti-lo. O Dr. Freud falou isso em 1800. O poeta fala o seguinte: o passado é para se refletir, não para se repetir. Mas aquele que não reflete, não olha para as evidências, como diz a música lá, o Chitãozinho Chororó. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. É isso. Ele está dizendo que não quer se endividar, mas está sempre se endividando. É igual a música, ele diz uma coisa e faz outra. Ele quer uma coisa e faz outra. E tem que quebrar isso. Tem que romper com isso. Eu estou fazendo um curso online da PUC do Rio Grande do Sul e eu aprendi uma coisa, eu tinha visto essa frase, meu amigo Manuel fala dela. É, mas assim, eu vou ter que dar uma olhada lá, eu não me lembro, mas eu vou. Essa frase me impactou, eu vou lembrar o nome do autor. E, e ele diz o seguinte: que o analfabeto do século XXI não é mais aquela pessoa que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquela pessoa que perdeu a capacidade de aprender. E ele vai mais fundo ainda. O analfabeto do século XXI é aquela pessoa que não tem capacidade de aprender, de desaprender para reaprender de novo. E é isso. Nós temos que criar a capacidade de desaprender para aprender de novo. E as pessoas têm dificuldade de desaprender as coisas, elas ficam repetindo, repetindo, repetindo. Nós temos a vida inteira para errar. E a pessoa fica a vida inteira cometendo o mesmo erro. Aí quebra a firma, mano. Aí quebra a firma. Eu gosto. Aí quebra a firma. Porque é prejuízo. Quebra a firma. E daí eu disse para eles: se você não administrar a sua casa, o seu casamento como uma empresa, quebra a firma. Você tem que administrar a sua casa como uma empresa. A empresa só sobrevive se der lucro. Entenda lucro como qualidade de vida, como um lugar organizado, como um lugar com regra, com norma e disciplina, onde você possa descansar, desfrutar do suor do seu trabalho. É isso. Isso é lucro. Porque trabalhar que nem um condenado e só pagar boleto e não sobrar R$ 1, quem que aguenta? Fala aí para mim. Não aguenta. Eu sei o que é isso. Eu passei boa parte da minha vida nessa aí. Eu aprendi um método e uma técnica que, que organizou a minha vida. Eu sei como faz. E é por isso que eu tenho essa condição de ajudar esses meninos e outros não tão meninos. E não tem problema nenhum da gente cometer erro. Só que a gente tem que olhar para ele e aprender. E alguns desaprender. O segredo é esse. Eu tenho que criar a possibilidade de olhar para o erro e desaprender, para não voltar a fazer. Fazer o cérebro girar de um outro lado. Porque é isso que a gente acaba fazendo e aprendendo.
Então a pessoa está lá, está girando assim, ó. Daí chega numa velocidade assim, está em crise. O que que a gente faz no processo? A gente vai diminuindo a velocidade. Diminui, daí para. Aí fica ali na inércia. E qual que é o objetivo? Estava girando assim, parou. O objetivo é girar para o outro lado. Mas não é se está girando assim, como que vai girar para o outro lado? Tem que diminuir a velocidade, parar para depois fazer o movimento contrário. Mas a pessoa está 100 por hora e ela quer dar um ré, daí vai quebrar a caixa, aí quebra firme. Por isso que precisa ter um método, uma técnica. Daí você consegue resolver a sua dificuldade. E se a sua dificuldade é financeira, não é só nessa área. Temos que olhar direito. Se a sua dificuldade é no relacionamento, não é só nessa área. Temos que olhar direito. Senão você resolve, toma um analgésico ali e vai voltar. Tem que ver onde é que está. Tem que ser mais fundo. Por isso que não é em qualquer lugar, qualquer médico que você pode ir. E você sabe muito bem. Quando você está ruim mesmo, você não quer ir ali na UPA. Porque ali no postinho eles vão te dar o que lá? De sempre. Como que é o nome do remédio lá que eles dão? As gotinhas? Dipirona. Vão te dar um negocinho de dipirona e vai lá, ó, tantas gotas. Se não melhorar, você volta. É dipirona. E se está muito complicado, daí ele fala assim, ah, acho que é uma virose. Nossa saúde é precária. Não estou aqui desfazendo. É uma evidência, eu tenho evidência. Eu vivi isso. Entende? Aí quando o negócio aperta, eu não vou aqui, eu vou lá na UPA, eu vou lá em tal lugar que lá tem. Daí você sabe onde que vai. Então, quando você tem um problema, você tem que buscar alguém que possa te ajudar. Tá em qualquer lugar. Não é capaz de piorar o seu problema. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Então, na segunda-feira, nós voltamos aqui no mesmo horário, às 21h15, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Muito obrigado aí, pelos parabéns do Dia do Psicólogo. Nós nos encontramos na segunda-feira, às 21h15. Forte abraço, até lá e se cuidem.